Leve cultura com você. RTC, Rádio e Televisão Cultura, a imagem de São Paulo. No ar, mais um campeão de audiência. Eu me lembro, assim, de criança que eu queria muito ser a Ginny um gênio. Imagina, eu queria ser aquela loira dentro daquela garrafa e que virava fumacinha e saía, virava fumacinha e entrava e conseguia fazer o bem e o desejo de todos com um simples piscar de olhos. Nossa, adorava. E eu tenho uma memória afetiva dos almoços de domingo lá em casa, quando a gente almoçava junto com o almoço com as estrelas. Eu lembro que minha mãe adorava assistir aquele programa, meu pai também, e tinha aquela maionese, né, que dava uma vontade enorme de comer. E, nossa, foi uma tristeza muito grande quando o casal se separou. Era como se fosse alguém da família, né, eu acho, as pessoas. E eu lembro muito disso, porque as pessoas iam cantar, e era um almoço. Tenho uma memória afetiva, assim, de assistir Silvio Santos lá atrás. Eu morava em São José do Rio Preto, e em São José do Rio Preto ganhou uma gincana no Silvio Santos, que era uma competição cidade contra cidade. Era uma coisa, assim, demais. E a minha irmã foi cantar, foi dublar em um dos quadros, e a gente ficava a cidade toda participando da gincana pela televisão, do interior, né? Agora, essas são algumas das minhas memórias afetivas. Uma memória afetiva, assim, que eu me lembro muito e que tem a ver com a minha vida de repórter, eu lembro dessa cena, assim, eu deitada no sofá de casa, aquela televisão colorida que ainda eram de 3 botões, assim, que se apertava para ligar, e tava a Sandra Passarinho fazendo várias coisas, aí eu pensava, assim, eu quero ser ela. Eu quero ser o que essa mulher faz. E meu pai admirava muito ela. Então, aí eu acho que eu queria ser mais ainda a Sandra Passarinho. Eu nunca tive coragem de dizer isso pra ela, porque parece que, sei lá. E às vezes eu encontro a Sandra Passarinho e falo, gente, olha só, Sandra Passarinho. Incrível, né? Eu não sei, eu não tenho essa percepção quem ela era. Eu lembro que eu muito criança mesmo, eu nem sabia dizer que aquilo era repórter. Eu lembro que eu falava, eu quero fazer isso, quero estar dentro da televisão conversando, assim, falando. Eu ficava um pouco encantada com ela. Provavelmente, né, eu, uma menina do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto, que naquela época era uma cidade pequena, hoje não é mais, mas provavelmente aquele sonho que a gente tem, né, o sonho que a televisão nos proporcionava de nos levar até os lugares, né, impossíveis de se chegar, né? Eu sou de uma geração que a moda na TV, não sei se era uma moda, se eu posso chamar isso de moda, mas a vestimenta do repórter refletia bem o momento da mulher, porque o repórter só usava blazer, porque dava mais credibilidade. Isso era a credibilidade masculina. Por que uma mulher não poderia usar braço de fora, um decote, né? Porque senão a jornalista não teria essa credibilidade. Isso vai quebrando, acho que é a década de 70 mesmo, 80, né? Com a TV Mulher, né, que quando aparece a Marta Suplicy falando, olha, mulher tem que trabalhar, não precisa ser virgem não, olha, tem que ter prazer. Imagina, aquilo ali era um escândalo, né? Falava de aborto, né? Então a mulher começa um pouco a se olhar diferente, mas no jornalismo isso é muito claro, todo mundo usava blazer, e ainda uns blazers bem masculinos. Era proibida outro tipo de roupa na apresentação. Não é uma loucura isso? Eu estava na faculdade me formando, né, 81, 82. E era uma época que o jornalismo de TV não tinha o respeito que tem agora. Então, quando eu me formo, em 80, 81, era até feio meus colegas jornalistas falar que eu queria ser jornalista de televisão. Porque o bacana era ser jornalista de jornal. Mas a TV já tinha esse papel importantíssimo com esses programas. Acho que foi o primeiro grande programa feminino, né? Acho que foi o primeiro programa feminino mesmo da televisão, do Nilton Travesso. Tanto que até hoje as pessoas tentam fazer, né, um novo TV Mulher e não conseguem, né? É curioso, né? Usando aquele horário da manhã, né? Vamos fazer... E nenhum é tão ousado, no meu ponto de vista, na minha opinião, quanto foi do Nilton Travesso, porque ali você discutia questões da mulher. E hoje, em pleno 2020, um programa feminino é
receita de cozinha, né? É moda, é uma coisa meio revista querida da década de 50. Em muitos momentos. É música também, entretenimento, mas cadê aquelas discussões? Vamos falar de orgasmo, vamos falar de masturbação, vamos falar de traição, vamos falar de prazer feminino, vamos falar do envelhecer da mulher, essas coisas, sistemas mais profundos, tocantes, que eu, na minha opinião, acho que deveriam estar sendo discutidos hoje, eles estão mais calados. Não sei se pelo conservadorismo que a sociedade tomou, né, nos dias de hoje, mas é uma coisa a se pensar, né? Ou eu tô com essa visão, essa memória afetiva de que aquilo mexeu muito comigo na década de 80, e hoje os programas femininos não mexem nada comigo. Na verdade, dizem muito pouco para mim, entende? Eu não sei se dizem para as novas gerações, para as meninas que estão pensando em transar pela primeira vez, que estão pensando em se posicionar no mercado de trabalho como mulher, de lutar pelos mesmos salários, pelos mesmos direitos. Eu não sei se eu assisto muito. Só acho que o fato da TV ainda ser muito dirigida só por homens causa isso, sabe? Eu acho que faltam mulheres dirigindo o jornalismo. As mulheres estão chegando lá na luta de Hollywood, as mulheres estão se impondo mais como diretoras de novela. Eu acho que precisamos de mais mulheres diretoras de programas de entretenimento, de programas de mulheres, de programas jornalísticos. A TV a cabo vem mais corajosa, entre aspas, para esse tipo de assunto, porque o público mudou, né? A gente está falando num momento que só existia a TV aberta e que falava para todos. Agora, a TV aberta que fala para todos não fala mais tanto para a classe A, B, mais disposta talvez a discutir essas coisas. Mas eu acho injusto. Eu acho que a gente deveria ter mais programas discutindo seriamente a mulher. Mesmo assim, quando você fala de sexo na TV, é sempre um pouco com gracinha, com bom humor. Nunca é sobre saúde sexual, por exemplo, da mulher, que é uma coisa importante, né? Nunca do ponto de vista sério, que é um assunto sério. A gente não está falando de erotização, a gente não está falando de pornografia, a gente está falando de vida sexual do ponto de vista de saúde pública, né? Não se fala muito, porque ainda é cheio de preconceitos. E ali na década de 80 eu via a Marta Suplicy discutir esse assunto de uma maneira séria, falando, olha... Não, você não precisa ser virgem, ela falava que a gente tinha direito ao nosso corpo, sabe? Era uma coisa muito forte. Então, em 82, eu me formei em 81, eu queria fazer jornalismo agrícola. Meu sonho, assim, se fosse para a TV, tinha que ser tipo Globo Rural. Então, meu projeto experimental foi no Instituto Agronômico de Campinas, sabe? Eu sabia tudo sobre o morango e seu melhoramento genético. Eu gostava muito de natureza, mas por um tremendo acaso, eu acabei conseguindo um estágio na TV Globo de Campinas. E eu que falava jamais farei televisão, olha que loucura. Eu fiz um estágio lá, eu e uma amiga. Eu não passei para repórter. Me falaram, você não tem jeito para repórter, você é muito tímida, você é melhor, mas você pode ter uma carreira dentro da TV. Eu virei rádio escuta, enquanto a minha amiga virou repórter. Minha amiga nunca mais seguiu a carreira de jornalismo. E eu acabei ficando na TV até hoje, nunca fiz jornal. Durante um bom tempo eu carregava isso. Ai, meu Deus do céu, será que eu não tenho texto de jornal? Sabe, uma coisa me sentindo um pouco menos, que eu achava que eu tinha que ter uma experiência, porque era da minha geração isso. Mas a reportagem da televisão cresceu muito, né? Imagina, eu sou uma apaixonada por televisão. E foi aquele bichinho que a gente fala que mordeu a gente, né? Eu comecei a trabalhar nos bastidores da redação, né? Como rádio escuta, depois fiz um pouco de assistência de chefia e acabei indo tendo uma chance de ser repórter por acaso também. Na minha vida essas coisas aconteceram por acaso. O cometa Halley, você lembra que o cometa Halley, todo mundo ia ver, ia com um acontecimento, aquilo, ninguém viu o cometa Halley, mas enfim, toda aquela preparação, teve um programa da TV Campinas, que era afiliada da Globo na época, e o apresentador faltou para apresentar, e tinha que editar no dia seguinte. Quem estava lá? Euzinha, lá na apuração da rádio escuta, põe uma maquiagem nessa menina, bota uma roupa nela, bota ela para apresentar, vê o que vira. E aí virou, deu certo. E eu adorando, né? Eu virei repórter e a minha vida seguiu. Mas foi sempre meio que por acaso, assim. Seguiu no caminho do jornalismo de TV, cobri muito geral. Eu me formei
continuei na TV Campinas, mas para ser repórter eu fui numa emissora que estava começando no interior. Isso era muito bom, porque você podia experimentar. Dessa TV do interior eu voltei de novo para Campinas, todas afiliadas da Globo. E aí eu queria me mudar para São Paulo. Eu fui para o SBT, numa época que o SBT decidiu fazer jornalismo. Ele contratou o Boris Casoy, eles Fernando Imediato, todo aquele pessoal que vinha de Folha de São Paulo, Estadão, que não entendiam de televisão, mas iam fazer jornalismo na televisão. Eles pegaram os repórteres que tinham nascido de TV, chamaram algumas pessoas do interior, e aí eu fui para o SBT, mas aí eu engravidei. Quando eu engravidei, eu falei, não, vou dar um tempo, acho que eu tive gêmeos, vou cuidar dos meus filhos um pouco, que nada. A Leonor Correia me chamou para ir para a TV Cultura, para ser repórter do programa Vitrine, que mudou a minha vida, porque quando ela sai do Vitrine, eu viro apresentadora, e aí mudou a minha vida até do ponto de vista jornalístico. Eu deixo de ser aquela jornalista que era ironizada no TV Pirata, porque falava assim, com as mãos todas assim, e passo a poder rir na televisão, entendeu? Poder, sei lá, me divertir com aquilo, né? Porque era a TV Cultura daquela época. Ai, que saudade! Nossa, era muito bom. Porque era o Muilaer, né, que era o presidente, ele falava, nós somos uma TV pública, a gente tem que dar audiência assim, a gente tem que agradar, fazer programa de qualidade para dar audiência. Então era uma busca, era um sonho, era uma coisa da gente vestir a camisa mesmo, sabe? Eu adorava. O Vitrine era um programa de entretenimento, artes e espetáculos com a Leonor Correia, irmã do Faustão, e fez muito sucesso. Aí ela recebeu uma proposta para ir para uma TV comercial e a ideia era fechar o Vitrine. Curiosamente, o Vitrine só tinha mulher naquela época, eram 9 mulheres. E a gente se reuniu e falou, não, vamos lá no Muilaer, no Eudado Muilaer, que era o presidente na época, e vamos propor algo para ele. E eu me lembro muito dessa reunião. A gente subiu, a gente quer te propor uma coisa. O quê? Aí eu falei, eu queria fazer os bastidores da comunicação. Então, vamos mudar o Vitrine. Já que é a vitrine da televisão, vamos mostrar o que acontece por trás dela. Lembrando, contextualizando que naquela época não existia TV a cabo. Entendeu? Então, você não tinha uma opção de televisão. E o computador estava começando, os efeitos da televisão ainda eram todos muito mecânicos. Ainda era palma, não era o efeito do computador, era uma coisa que estava começando a isso. E gerava uma curiosidade nas pessoas. Como são feitas as novelas? Como são feitos os telejornais? Né? Hoje era a época do making-off no cinema e as pessoas tinham essa curiosidade na TV. E a gente começou a fazer isso. Sendo uma TV pública que não concorria, a gente fazia making-off de todos os programas. E aí eu me diverti horrores. Aí eu me apaixonei por televisão, não era só jornalismo, né? Porque a gente fazia os bastidores do programa do Gugu, dos bastidores do Jornal Nacional, a primeira vez que o Sérgio Chapelin apareceu na televisão com óculos, porque não podia aparecer na televisão apresentando com os óculos, e ele ainda tirou uma onda. A Valéria Monteiro me deu uma entrevista e chorava, porque falava que as pessoas perseguiam ela na redação. Imagina, eu ia na Globo fazer entrevista com a menina e ela chorando, porque ela gaguejava e ficava nervosa apresentando. Então a gente começou a humanizar esse lado da televisão, mas com um objetivo muito cabeça, que seria assim, um objetivo com muito sentido, não era um entretenimento. Aí entrava a Renata que queria colocar o jornalístico naquilo, no sentido de fazer a pessoa pensar e de levar informação, né? Como é que eu ia levar informação mostrando bastidores de TV, né? Se era uma coisa puramente de entretenimento. Aí a gente argumentou nessa reunião com o Eduardo Muilaer que a gente queria, quando a gente mostrasse os bastidores de um comercial, por exemplo, a pessoa entenderia que aquilo era feito para ela se tornar uma consumidora. Então a gente queria, assim, preparar as pessoas para entenderem o que elas estavam recebendo em termos de informação, seja jornalística ou publicitária, da televisão, que era, até aquele momento, a principal fonte de informação das pessoas. Né? A gente estamos falando de uma época que ainda não tinha internet. A internet veio quando? Internet para pegar, para valer, Google, essas coisas demoram muito, né? Isso é engraçado, né? Porque a gente era todo muito dura e a Leonor Correia era muito, muito engraçada no vídeo. Ela é muito espontânea. E eu vinha
do jornalismo da Globo, do jornalismo de televisão, não especialmente da Globo, que era uma coisa mais dura, era uma coisa com blazer, né? Então, assim, eu estava presa num blazer. Então, assim, a gente tinha essa questão. Aí, a Angela Sander, que passou a editar, falou, não, Renata, tenta ser mais solta. Eu falei, mas eu não sou engraçada, eu não vou ser, não dá pra eu começar a fazer humor, né? Eu não sou Mando Faustão, eu não tenho isso no meu DNA. Aí um dia eu fui fazer uma matéria com um taxista e que ele começou a contar umas histórias e eu não aguentei. No meio da entrevista eu comecei a rir muito dele. Falei, bom, corta. Agora que eu comecei a rir do cara. E a Ângela me chamou na edição e falou, é isso que eu quero. Como assim, é isso que você quer? Eu quero que você ria. Vamos sorrir no vídeo. Eu quero ser mais natural. Eu vou usar isso. Você vai ver como vai ficar bacana. E ela começou a usar, falou, grava sem pensar. Depois eu vejo se eu uso ou não. Eu comecei realmente a me divertir com isso, né? Buscar aquela espontaneidade. Eu fiz uma entrevista com o Sérgio Grossman e ele falou uma coisa sobre jornalismo que eu achei sensacional, que ele falava, o jornalismo precisa, em termos de linguagem, relaxar. Eu falei, caramba, então tudo levava um pouco para isso. Mas eu fui criticada na época, colegas meus falando, nossa, imagina uma jornalista rindo assim na televisão, olha, querendo ser artista. Hoje, assim, virou uma característica que as pessoas admiram, né? Mas foi mais fácil eu seguir assim, entendeu? Não tenho dúvida. A gente sempre fazia os bastidores, sempre permitiam, né? Aí, a gente queria fazer os bastidores daquela novela Renascer, que era muito sucesso, era lindo. E eles estavam gravando em Ilhéus. Aí a gente não conseguia a resposta da Globo. A diretora na época era a Angela Sander. Ela falou, é o seguinte, chega lá em Ilhéus, a gente te hospeda no mesmo hotel, conversa lá com o Benedito Rui Barbosa, a cara de pau aqui, imagina. Pergunta se a gente vai fazer, porque ele sabe, vamos tentar fazer. Depois ele pede autorização, explica. Eu cheguei. Oi, Benedito, tudo bom? Eu sou Renata, queria fazer os bastidores aqui de vocês. Você acha que tem algum problema a gente fazer e depois você pedir autorização? Porque a gente já fez tudo. A gente já fez bastidor da escolinha do professor Raimundo, a gente já fez bastidor do Faustão, a gente fez bastidor de várias coisas. Até a Jornal Nacional, a gente não consegue a resposta. Pode fazer que depois eu falo com o Mário Lúcio Vaz, com o Boni, com todo mundo, não tem problema. Só que a gente fez e a resposta veio não. A gente não autoriza vocês a colocarem no ar. Aí o que fez a Ângela? Pegou tudo que a gente já tinha feito e mandou para o Mário Lúcio Vaz, falando, olha, a gente só fala bem da TV Globo, a gente quer mostrar esses bastidores. Aí o Mário Lúcio falou, e ligou e falou, o diretor do video show. Aí eles encantaram eles o fato do bastidor daquele jeito que a gente fazia com o repórter. Eles queriam, na verdade, fazer isso no video show, na TV aberta, mas só com os programas da Globo, né? E aí que eu fui chamada para ir para o video show. Eu saí da TV Cultura rindo, assim, feliz por novos momentos. Eu montei uma equipe lá, mas chorando muito de largar aquele momento. Mas também era um momento, porque eu lembro que a TV Cultura era cíclica, né? De 4 em 4 anos mudava muito, então a gente não sabia o que ia acontecer, né? E eu peguei os 4 anos, assim, falei, então acho que agora está na hora. O video show foi uma experiência interessante, porque quando eu fui para o video show, eles deram um pouco o nome para aquilo que eu fazia, que eu estava muito distante do jornalismo. As pessoas encaravam muito como entretenimento. E eu falava, meu Deus, primeiro eu tinha aquela questão, caramba, nunca fui jornalista de jornal. Agora eu sou uma jornalista que ri no vídeo, né? Porque o jornalista não ria, né? Eu sou uma pessoa solta. Eu não queria ser, sem menosprezar, porque eu admiro o trabalho de todos eles, né? O tipo Otávio Mesquita, tipo as pessoas, eu não queria ter essa alegria. Eu quero me manter, eu sou jornalista. E acho que mesmo as pessoas tinham essa visão, porque a gente ganhou até a PCA, o prêmio da PCA, o melhor programa do ano, foi muito legal a vitrine. Mas aí o que era a ideia do Boni, que me passaram na época, era fazer um jornalismo de entretenimento. Só que ela seria mais focado em entrevista com artistas e tudo mais. Mas olha, eu vou te contar uma coisa curiosa, né? Eu me lembro que as pessoas, era mais fácil, elas se soltavam mais nas entrevistas que eu fazia para a TV Cultura com eles, porque eles falavam, eles tinham interesse, obviamente, de falar das suas peças de teatro, que estavam em São Paulo, receber autorização, e essas conversas se aprofundavam, sentia os artistas mais relaxados, do que quando eu era da emissora também, e era para um programa da emissora. Então, ficou um pouco mais protocolar, talvez, nas entrevistas. Era mais difícil arrancar daqueles artistas a vontade, o espontâneo, sabe?
Mas foi uma experiência incrível também, porque a gente começa a cumprir no video show. O video show passa a ser diário, né? Ele era um programa semanal, era um programa que só fazia videoclipes, bastidor, sem reportagem. A Cissa Guimarães passa a fazer reportagem no Rio, e eu faço uma reportagem mais jornalística em São Paulo, porque era um momento que a Globo migrava para São Paulo também, seus programas, ela estava conquistando o mercado de São Paulo. Era um momento que tinha um interesse grande em São Paulo. E aí o video show tinha isso, tinha essa coisa de desmistificar o ator, né? Isso era bem, eu sempre essa coisa de, vamos desmistificar os bastidores da TV, aí no video show a gente passa a humanizar o artista. O que ele fazia antes da fama? Era um dos quadros. Sabe, o Sérgio Reis passava roupa numa lavanderia, o Edson Celular ia ajudar o pai na padaria, vendendo pão. Então, assim, a gente começou a desmistificar. Isso criou uma empatia, né, das pessoas com o programa. O Fantástico é uma revista, né? Então ele se encaixa mais na espontaneidade, menos na brincadeira, talvez. E eu acho que até eu chegar no Fantástico, eu acabo tendo, assim, eu levo muito da minha experiência, né? Eu fui apresentadora, já tinha sido a repórter mais espontânea, já tinha sido a repórter mais séria. Então, eu acho que hoje, assim, eu posso desde fazer uma cobertura da morte da Marielle, de uma maneira muito séria, quanto os bastidores da retomada das novelas, que eu fiz 2 semanas atrás, que eu adorei fazer, né? Eu acho que com a mesma credibilidade, e sem me preocupar se eu estou fazendo uma matéria mais séria agora ou mais brincalhona ali. Eu acho que eu circulo bem nas duas coisas, sem problemas mais existenciais. Eu estou no Fantástico há um tempão, e eu falava para mim mesma que eu não podia passar mais que 5 anos em algum lugar, porque eu achava que a gente tem que se movimentar. E aí, quando eu cheguei no Fantástico, eu fiquei, né? Tô lá há 20 anos. Mas olha, eu já fiz quadro, já fui repórter, já fui apresentadora, já fui correspondente. Então, eu acho que é uma versatilidade de espaços mesmo, né? Que representa. Agora, eu tenho sempre matérias que exigem chamar a atenção, que eu gosto, que eu acho que me representa. Não sei se as pessoas veem assim, mas que chama a atenção para uma coisa que a pessoa não tinha se ligado. Então, assim, eu fiz um quadro que era a Liga das Mulheres, né? Que eram mulheres comuns discutindo. Aí, assim, 99,9% das mulheres contavam seu drama era porque elas tinham vergonha de ficar nuas na frente do marido ou de pôr biquíni e ir pra praia. Então, na hora que você fala isso, você mexe com todo mundo. Opa, esse problema não é só meu, tem alguma coisa errada nessa sociedade, né? E até a série sobre os transexuais, que é altamente jornalística, que a gente muda o olhar das pessoas que nem sabiam, especialmente médicos, que nem sabiam como agir quando uma pessoa chegava e falava: olha, eu sou do sexo masculino, mas a minha identidade de gênero é com sexo feminino. Aí o cara fala: hã? Enfim, então eu gosto sempre de estar mostrando um outro lado, assim, que quebra os pré-conceitos das pessoas, sabe? Eu acho que isso é informação, né? Vou contar uma coisa engraçadíssima. Claro que eu lembro. Nossa, Luiz Emílio era demais, né? E a voz dele, né? Como é que ele chamava? O Hélio Costa. Não, mas o Hélio Costa era uma figura muito fácil. Quando ele aparecia, era bomba, né? E aí, quando eu virei correspondente em Nova York, me foi dito, assim, num tom de brincadeira mais sério, como é que se faz reportagens incríveis lá fora, inéditas, pesquisas inéditas, lugares inéditos, em tempos de internet, né? Porque falaram: olha, Renato, é como assim, se você fosse, sei lá, pro Fantástico, um Hélio Costa de saia, sabe, da sua época. Eu falei: nossa, meu Deus. Muito engraçado isso, e eu fiquei com isso na cabeça. Acabou que algumas coisas a gente mostrou. A gente foi na primeira cidade, Kivalina, na primeira cidade no Alasca, que vai desaparecer com o aquecimento global. Entrei no túnel do El Chapo, o túnel que ele fugiu lá no México. Fui na cidade que tem mais urso do que gente. Então, eu buscava sempre umas pautas. Às vezes a do El Chapo caiu na mão, que era uma atualidade, mas sempre pautas assim que fossem espetaculares. Então, de certa forma, eu ficava muito orgulhosa disso, porque em tempos de internet é duro, né? Você apresentar novidade, lugares espetaculares que ninguém foi, nunca viu. Heróis da Resistência. Dos meninos cheiradores de cola? Bom, eu era uma criança, né? Eu era uma criança de 22, 23 anos. Aí a gente foi fazer uma reportagem com os meninos cheiradores de cola,
tinha uma casa que abrigava esses meninos e tentava tirar eles da rua. E eu fiquei apaixonada por aqueles meninos. Eles começaram a me contar que todo mundo dava para eles cola de sapateiro. E aí, olha, foi muito bacana. Eu coloquei o microfone sem fio nesses meninos e fiz eles saírem pela cidade tentando comprar cola de sapateiro, meio que querendo mostrar a cumplicidade da sociedade com esses meninos. Então, assim, a gente tinha um movimento tentando tirar essas crianças da rua, tirar elas do vício, e a gente tinha gente vendendo facilmente. E aí eu acho que o grande impacto foi no momento que esse menino entrou numa loja perto ali de uma delegacia do Fórum da Cidade de Campinas, com o microfone sem fio, falou: ô tio, me dá aí me dá cola um pouquinho, me vende um pouco de cola de sapateiro aí. Falou: tá bom. Quanto é? Você quer o saquinho? O vendedor falou: eu quero um saquinho. Cara, eu queria um saquinho para o menino cheirar. Aquilo ali foi muito forte, foi muito impactante, né? E a partir do momento que essa reportagem foi ao ar, foi proibida a venda de cola de sapateiro na cidade de Campinas, não sei se isso existe ainda, sem que as lojas de tinta fossem cadastradas para ter um certo controle dessa venda, né? E eu lembro que a gente acompanhou esses meninos, foi uma série de reportagens, a gente foi mostrando a vida deles. E aí o pessoal mais conservador da cidade de Campinas, eu não lembro se era Rotary, se era Lions, eram entidades bem conservadoras, começaram a criticar, dizendo que a gente estava dando voz para aquelas crianças que eram os moleques, bandidos, né? A gente inverteu isso. Não. Eles são vítimas da sociedade, eles são vítimas de quem entende, inclusive. Então a gente um pouco mostrou que é um outro lado, que essas crianças são abandonadas pela sociedade e se tornam pessoas que têm que se virar para sobreviver, né? Então foi muito bacana e jamais eu esperava ganhar um prêmio, né, naquela época. Foi maravilhoso, porque dá um up, dá um incentivo, né, na sua carreira muito grande. Eu gosto hoje de assuntos mais difíceis, sabe? Que eu consiga entrar mais mostrar a hipocrisia com as minorias, sei lá, quantos anos depois, acho que quase 30 anos depois, eu ganhei um outro prêmio Zog 2 anos atrás, com uma série que eu fiz pro Fantástico, contando quem são os transexuais. A gente está até escrevendo um livro agora, eu e o editor, atualizando os personagens da série. E foi uma série de muito impacto, porque 3 anos atrás não se falava como se fala hoje dos transexuais na TV aberta. Então a gente deu muita visibilidade. A gente, da mesma maneira que eu pus um microfone e dei voz para aqueles meninos lá na década de 80, quando eu ganhei esse prêmio, a gente deu voz para os transexuais. Eles contaram as histórias deles de vida. E isso e as pessoas não olharam com preconceito. A gente tinha muito medo de ter uma rejeição, mas a gente começou com as crianças transexuais. Então a gente começou, pegamos criança, depois adolescente, depois a pessoa que começa a fazer a sua transformação através de hormônio, a pessoa que faz a cirurgia e o pós-cirúrgico. Então, a gente tinha personagens em diferentes fases da vida. E quando você pega a criança, você tira o aspecto sexual, né, da criança. Então você fala: meu Deus, essa criança nasceu assim, por que eu vou ter preconceito com uma criança que realmente é mulher, mas nasceu com algo sexual masculino, ou vice-versa? Enfim, o que me dá prazer, né? Aí eu estou entrando na academia de ginástica, tem a recepcionista, fala: Renata, você fez uma matéria sobre transexuais, uma série, eu não sabia. Falei: que legal, como é que você descobriu? Porque um amigo meu queria contar para a mãe que ele é trans, e aí a gente pegou a série e mostrou para a mãe. Pronto, valeu. Né? Muito legal, né? Então eu gosto muito desses temas mais, não diria polêmicos, mas mais comportamentais, sabe? Que mexa com a sociedade, né? Que é baseado em preconceitos, enfim. É um caminho que eu gosto muito. Olha, enquanto assim, jornalista, né? Eu comecei a ser jornalista antes do Google, né? Imagino que é isso, né? Eu não sei se as novas gerações conseguem entender, que é assim, correndo lá na biblioteca, pesquisar, né? Aquela curiosidade de eu guardar pilhas e pilhas de revista Veja para cortar, porque vai que me fazem uma pergunta, manda fazer uma matéria, eu tenho que pesquisar, não dá tempo. Então, o tempo mudou, né? O tempo está cada vez mais rápido. Imagina, na TV Cultura a gente editava em quadruplex, depois eu fui para o Matic, depois eu fui para Betamax, depois eu fui para disco, agora um cartão desse tamanho, né?
E eu passei todas essas fases. Digo mais, eu fiz curso de datilografia na época de fazer jornalismo. Então, eu comecei na máquina de datilografar. Entra o computador, você muda o jeito de pensar. Você não precisa mais pensar do começo para o fim. Você pode agora copia, corta e cola. Pode começar embaixo, você não precisa mais jogar a folha fora e começar do começo. Muda o texto de televisão. Então, assim, agora... Eu acho que eu não consigo ver assim, a televisão vai acabar. A televisão muda um pouco de lugar, né? Eu viajei com a minha mãe de 88 anos, ela carregou a sua novela no seu iPad. Minha mãe assistia no iPad a sua novela das 8. Lá em Paris comigo, uma coisa louca. Atrasado um dia, mas assistia. Talvez tenha o que não tem mais é a grade da televisão, né? Aquela coisa que as pessoas assistem, pelo menos nas grandes capitais, não tem mais você sentar na frente da televisão, todo mundo unido assistindo, mas no interior ainda tem. Acho que é um desafio da TV abranger todo mundo e pegar especialmente o público jovem, né? Mas a TV que não é assistida no aparelho de TV, ela é assistida na internet, no streaming, né? Então eu acho que eu não consigo ver a TV acabar. É claro que a diminuição, o público pulverizou, mas como é que a gente mede quem vê uma matéria minha às 8h30 da noite no Fantástico, ou vê depois no Globoplay, ou vê no meu Instagram que eu repercuto, ou em quem compartilhou o que eu coloquei na minha rede ou na rede do Fantástico? Então é muito difícil essa medição, né? O que torna relevante é o conteúdo, né? Eu acho que o que vai sendo diferenciado é o que é a produção de conteúdo e a produção de conteúdo jornalístico, aquele que foi apurado, né? Que você pode acreditar. Tanto que quando tem um grande fato, as pessoas, nossa, a audiência sobe enormemente. Em todos os telejornais da Globo, no Fantástico, as pessoas sabem que vão lá, o que tá dito lá é verdade, entende? Então, acho que isso é um diferencial, assim. Acho que a gente caminha para o conteúdo, seja ele exibido na forma de televisão ou seja ele exibido na internet, mas eu acho que é o conteúdo que vai ser distribuído, pulverizado em várias plataformas. Continua sonhando, sei lá, agitada, nossa, mora um ser agitado aqui dentro. Um pouquinho antes de conversar com você, eu estava fazendo um podcast, uma outra entrevista, num site que eu gosto muito, um blog que eu gosto muito, feminista, né? E a gente estava falando de envelhecer, a mulher envelhecendo, né? Eu tô com 56 anos, caramba. Eu contei para ela, assim, que a única coisa que eu tenho aflição, assim, ai meu Deus, será que vai dar tempo? Eu fico ansiosa, assim, porque eu quero fazer tanto mais coisas. Será que eu vou ser descartada? Porque é horrível isso, né? A gente vai envelhecendo e sempre falar, você vai envelhecendo, a televisão vai te descartar. Eu acho que esse era o meu maior medo. Por enquanto eu não estou descartada, então eu tenho sempre projeto, eu quero fazer podcast, eu quero, sei lá, eu acho que as coisas vão acontecendo. Eu sei que eu estou muito antenada com tudo que está acontecendo. Eu gosto de tecnologia, eu domino a tecnologia, eu gosto de aprender. Eu acho que a curiosidade com a vida continua. Acho que isso que é importante. Quando eu deixar de ser curiosa com a vida, de falar, opa, ali tem alguma coisa para mostrar que eu preciso falar isso para as pessoas, porque isso muda o jeito de pensar de uma pessoa, aí eu ainda não me sinto, sei lá, fora do jogo. Tchau. Leve Cultura com você. RTC, Rádio e Televisão Cultura, a imagem de São Paulo. No ar, mais um campeão de audiência.